Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, minha galera aqui do YouTube. Bem-vindos ao quê? A mais um vídeo do nosso glorioso canal, mais um vídeo de história. Sim, hoje nós temos o sexto e último episódio da épica série sobre a República de Weimar, ou seja, aquele período na história da Alemanha entre a queda do imperador e a ascensão dos nazistas, né? 1918 1933. Bom, no vídeo passado nós tínhamos parado nas eleições presidenciais de 32, certo? Um pouco depois dessas eleições, o Reichstag foi dissolvido, porque o presidente Hindenburg ele nomeou um chanceler chamado Franz von Papen. E esse von Papen era comprometido, na verdade, com a aristocracia, com um certo grupo dentro da Alemanha e não tinha apoio no Congresso, certo? Ele criava um atrito com o Congresso, com os partidos da base aliada do governo. Então eles começaram a fazer ali uma articulação para votar um voto de não confiança, ou seja, dar um voto de repúdio, de desconfiança em relação ao nome dele. O que forçaria politicamente a deposição dele, a demissão dele. O Hindenburg, sentindo perigo, o que ele fez? Malandramente, dissolveu o Congresso, dissolveu o parlamento e convoca uma nova eleição parlamentar. A gente não pode esquecer que essa época na Alemanha é muito turbulenta, porque o país está quebrado. A gente tem toda aquela história que já aconteceu, não vou contar de novo. Assiste os episódios anteriores da série, por favor. E essa eleição de 32, ela reflete justamente o clima de desespero, o clima de instabilidade, o clima de incerteza que reinava na Alemanha. Porque como eu disse antes já aqui num episódio, a gente tem duas casas no parlamento alemão, né? A gente tem o Reichsrat, que é de representantes das regiões, tipo um senado, e o Reichstag, que é o de representantes dos partidos. Então ele reflete o tamanho dos partidos e, portanto, também ele reflete as opiniões distribuídas no país, né? Reflete e representa aquilo que o povo pensa. E as eleições para o Reichstag são sempre um bom sintoma, um bom diagnóstico do que o país está passando, do que as pessoas pensam. Pela primeira vez na história da República, o SPD não é a maior bancada do parlamento. Não é. A nova maior bancada do parlamento é a do Partido Nazista. Os nazistas fazem 37,2% dos votos. É isso aí. É interessante analisar porque é o seguinte, na última eleição presidencial, a que a gente viu no vídeo passado, ali no finalzinho do vídeo passado, o Hitler tinha feito 30% dos votos, e agora os nazistas fazem 37%, e a diferença entre as duas eleições é de meses. Então assim, os caras estavam tendo um crescimento muito rápido, justamente porque antes eles tinham sido os profetas da crise, tinham dito que a crise aconteceria, eles diziam que aquela crise era culpa do capitalismo internacional, dos bancos, de um complô judaico, né, cara? E eles também eram os caras que diziam que a Alemanha, ela não tinha perdido a Primeira Guerra Mundial. Ela tinha sido esfaqueada nas costas pelos liberais, pelos comunistas, pelos socialistas, pela conspiração Illuminati judaica universal, enfim, né? Eu já falei disso nos vídeos passados também, desse ideário todo, da teoria da facada nas costas e tal, e os nazistas estavam em alta em 32. O SPD fez 21,6% e o KPD, o Partido Comunista, fez 14,3%. O KPD também está crescendo. Assim como os nazistas cresceram, os comunistas também cresceram. E se tu comparar, tudo bem, os comunistas fizeram menos votos do que o SPD, e os nazistas fizeram mais. Mas se tu for somar os nazistas e os comunistas, tu vai ver que o parlamento daqui a pouco é formado por uma maioria assim de radicais, entendeu? Os partidos que estão no centro foram caindo, justamente porque o povo foi se desiludindo com a democracia, com o status quo da república,
porque não estava resolvendo os problemas, porque havia fome, havia dificuldade, havia carestia, havia desemprego, né? E as pessoas começavam a apostar em soluções mágicas e extremas. O centro, o partido Zentrum, sobre o qual já falei muito aqui, ele continua, né, na mesma margem de sempre. Cara, que partido que tem eleitores fiéis, né? Ou tinha, porque agora não tem mais, coitadinho, né? Agora já é outra realidade. Mas nessa eleição aqui de 32 ele fez 12,4%. Boa votação, boa votação. O DNVP, partido da direita tradicional, que vinha sendo fagocitado pelos nazistas, ele fez ali 5,9% dos votos, continua caindo. Tem dois partidos que já foram muito importantes aqui, o DVP e o DDP, já sumiram do espectro, estão lá embaixo, dando traço, entendeu? Não vou entrar mais no assunto sobre eles, só estou dizendo aqui para que tu que viu a série inteira saiba para onde eles foram. E abaixo do DNVP, a gente tem um partido regional, que é o Partido Popular da Baviera, com os seus tradicionais 3% de votos, e depois dele aqueles partidinhos irrelevantes que, né, só massa de manobra. Na realidade, eles não têm peso nenhum no parlamento, né? Então a gente não vai estudar eles. Agora tem uma coisa interessante aqui. Olha só. Os dois partidos de esquerda, o SPD e o KPD, somados eles têm 36% dos votos, certo? O Partido Nazista tem 37%. E esses partidos do antigo Bloco Democrático, ali, e até mesmo o Centro, se eles tivessem se unido, eles ainda assim garantiriam uma maioria folgada no parlamento. Passariam do número de deputados dos nazistas e conseguiriam montar um bloco do governo. Quem já militou em partido de esquerda, que nem eu fiz na minha juventude, assim, partido de esquerda radical, sabe que se tu botar dois socialistas, dois comunistas numa sala, vai sair briga e vai ter um racha, vai ter dois partidos ali. Os caras não se entendem, entendeu? A gente vê essas brigas entre Trotsky, Stalin, entre todo mundo, né, cara? Até na Revolução Chinesa brigam, entendeu? E brigaram e não montaram um bloco antinazista. E isso vai dar uma naba, cara. Vai dar uma naba. Essa configuração política criada por essa eleição vai durar muito pouco tempo. Por quê? Justamente porque não há possibilidade de formar uma maioria no Congresso, de ter um governo de coalizão. Inclusive, no começo de setembro, o Partido Comunista entra justamente com uma proposta de um voto de desconfiança para o Von Papen, para tirar o Von Papen, né? Então ele está sob perigo de cair de novo. E aí vocês vão dizer, poxa, mas o Partido Comunista não tem tamanho para derrubar o chanceler. Só que os nazistas planejam votar junto com os comunistas nessa proposta, porque eles também não se entendem com o Von Papen. E como resultado, novamente, o Hindenburg vai lá, né, para ajudar o Von Papen e dissolve o parlamento. Então a gente tem uma nova eleição em 32. Eu acho que ele esperava que algum milagre acontecesse. Não sei, mas ele fez isso. As eleições de novembro de 32 foram muito conturbadas, muito conturbadas. E é uma coisa interessante, uma coisa que tem que ser destacada aqui, é que os nazistas caíram. Eles sofreram uma queda de votação. Mesmo assim, eles fizeram 33,1% dos votos. 33%, os nazistas. O SPD repetiu a votação, fez 20,4%. O KPD avançou mais alguns degraus, ele fez 16,9%, certo? Ele está chegando perto do SPD já. O Centro ficou com 12%, como sempre. O DNVP se recuperou um pouco, fez 8,3%. Talvez tenha pego eleitores de volta dos nazistas, né? Provavelmente tenha sido isso, porque era o mesmo espectro político quase. E aqui nós estamos diante de um momento histórico crucial, porque era aqui, nesse exato instante, que o fantasma do nazismo poderia ter sido derrotado. Aqui. Se o SPD, os socialistas, os comunistas do SPD,
tivessem se juntado com os do KPD, apesar das diferenças e das rixas entre os dois grupos ao longo de toda a última década, mas se eles se juntassem num bloco, eles teriam mais votos dentro do parlamento do que o Partido Nazista. E eles não se juntaram. E os nazistas daí deitaram e rolaram, porque tinham maior bancada e tal. E aí o governo, o presidente Hindenburg, ele começou a tentar achar alternativas para tentar montar uma maioria no parlamento. E com isso ele começou a se aproximar do Partido Nazista, mas não da direção do Partido Nazista, não do Hitler. Ele começou a se aproximar, o governo Hindenburg, de uma ala mais à esquerda do Partido Nazista, uma ala mais moderada, digamos assim, até do Partido Nazista. O Hitler se ligou na jogada e correu na frente. O que o Hitler fez? Ele foi falar com o von Papen. Chegou lá, né? Pô, von Papen, tu era o chanceler, né? Os caras te derrubaram assim na trairagem, cara. Pô, tu sabe que se tu fosse meu amigo, tu não caía da chancelaria, né, cara? Porque eu não ia te sacanear, tu é um cara legal, eu gosto de ti, cara. Tu é um cara legal. Tu é um cara legal. E o von Papen, malandramente, né, pensando, pô, vou voltar pra chancelaria, né, cara? É só montar aqui uma coalizão, esse partido dos caras é forte. O que ele fez? Ele pegou o Hitler pela mãozinha e levou lá para conhecer o presidente Hindenburg. Botou um de frente para o outro para eles conversarem. É isso aí que ele fez. O presidente Hindenburg, o general Hindenburg, ele ficou na dúvida no começo, mas logo ele fez um cálculo. Não vou conseguir montar uma maioria no parlamento. Não vou conseguir garantir a estabilidade da república. Então, a melhor saída é conversar com esses caras aí. E de fato ele conversou com o Hitler, chamaram o DNVP para compor uma coalizão de governo, foram conversar ali com partes do partido de centro, do Zentrum aquele, que era um partido de centro mesmo, que fez parte das coalizões de centro-esquerda com o SPD e agora faria parte também da coalizão de centro-direita com a turma do Hindenburg ali, mas conversando com o Hitler, né, com o DNVP, aquele negócio todo. O general estava meio sem saída, montou esse bloco, e montado o bloco, o Hitler tinha nas mãos o que ele queria. O Hitler conseguiu chegar exatamente no lugar que ele planejou desde o começo da vida dele. Enquanto acontecia essa negociação, no campo político de gabinete, o partido nazista seguia agitando as massas nas ruas. E os comunistas também, né? Então, um botava lenha na fogueira do outro e tal. O general Hindenburg ficou completamente sem saída, teve que aceitar os nazistas realmente no bloco de governo e nomeou Hitler chanceler, colocou o Hitler chanceler da Alemanha. E aí, meus amigos, o Hitler estava com o controle da máquina do governo na mão. E agora a gente se aproxima do fim da história. Sabe qual é que é, né? Tu sabe qual é que é, mas eu vou te contar igual. Adolf Hitler tinha a máquina do governo na mão. Tinha a maior bancada do Congresso. O general Hindenburg estava velhinho, estava quase saindo de cena, e politicamente ele estava nas mãos do Hitler também. Então, foi muito fácil dissolver o parlamento. Sim, ele foi dissolvido de novo. E foi convocada uma nova eleição para março de 1933. As eleições de 32, que eu acabei de descrever agora há pouco, elas foram as últimas eleições livres e democráticas na Alemanha por um longo tempo. Porque essas eleições de março de 33 foram uma vergonha. Foram roubadas completa e descaradamente. Os nazistas controlavam a máquina do governo, fraudaram urnas, eles tinham soldados das forças paramilitares deles, das SA, né, do lado das urnas pressionando as pessoas, prenderam um monte de eleitores, de políticos e de militantes da esquerda e do centro para minar os partidos mesmo. Foi um horror, uma eleição de cabresto, assim, entendeu? Completamente roubada. O Partido Nazista fez 43,9% dos votos. Essa votação, inclusive, decepcionou Hitler.
Porque com toda a roubalheira, com toda a violência que eles estavam fazendo, ele esperava ter a maioria dos votos. Isso quer dizer que é o seguinte, cara, nem forçando ele levou mais de 50%, mas 43,9% é uma bela bancada. Logo atrás dele a gente tem o SPD com 18,3%, depois o KPD com 12,3%, o Centro com 11,3%, como sempre, e o DNVP com 8%. Agora, os nazistas não fizeram maioria absoluta, né? 43,9%, 44% praticamente. Mas a gente não pode esquecer que eles tinham uma aliança eterna e amorosa e de sangue com o DNVP, que tem ali 8% dos votos, né? Então, na soma, esse bloco, Partido Nazista e DNVP, colocou uma maioria absoluta no parlamento. Os caras tinham o controle do Reichstag, já tinham o controle da chancelaria, já tinham o presidente nas mãos deles. Os caras tinham a Alemanha nas mãos deles, entendeu, cara? Eu quero que vocês olhem esse mapa. Esse mapa aqui é o mapa da Alemanha com o resultado da eleição. Vocês veem que o Partido Nazista, ele foi o partido mais votado em nível regional em todas as regiões, menos na região oeste do país. Porque lá era a casa, era o nicho do centro, do Zentrum, né? E lá eles eram reis, né, cara? Enfim, nazistas têm a maior bancada, DNVP acompanha, forma a maioria absoluta, o Centro vai justamente entrar no bloco do governo, tinha dito antes que ele entraria nessa coligação, nessa coalizão, ele entra, então agora o governo Hitler tem uma maioria absolutíssima no parlamento, incontestável. E dessa forma acaba a história do período democrático conhecido como República de Weimar. E daqui para frente o que a gente vai ver vai ser o apagar de luzes da democracia, da liberdade, da república. Um apagar de luzes de verdade. A República de Weimar, ela morre de vez, sem chance de retorno, com o falecimento do general Hindenburg. Porque aí o Hitler, ele vai somar as duas funções de chanceler e presidente, num único cargo chamado de chefe do país, Führer. Conhece esse termo, já ouviu ele antes, o Führer da Alemanha. Só a título de curiosidade, as próximas eleições livres que nós vamos ter na Alemanha, nas duas Alemanhas, né, porque a Alemanha vai ser dividida, vai ser em 46 na Alemanha Oriental, na Alemanha Socialista, se bem que não é muito livre essa eleição, né, e em 49 na Alemanha Ocidental, na Alemanha Capitalista. Então, quando esse episódio acaba, quando eu me despeço de vocês aqui hoje, a Alemanha está mergulhando num período de 1,5 décadas sem nenhum tipo de liberdade. Eu não vou fazer um 7º episódio, porque esse seria um episódio sobre o governo nazista e a Segunda Guerra Mundial. Sobre isso tem zilhões de vídeos no YouTube, tu deve ter aprendido isso na escola, tem milhões de documentários, sabe? Eu não gosto de fazer vídeo sobre assunto manjado, então realmente essa série acaba por aqui. E era isso, galera, era isso. Tô bem exausto, mas eu acho que valeu a pena. Peço que vocês se inscrevam no canal, deem aquela curtida, assistam a série inteira e fiquem ligados para mais conteúdos relevantes como esse. Um abração.